Da boca de Deus, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 11º domingo do tempo comum, e a liturgia da palavra de hoje, toda a liturgia nos chama a confiança na graça de Deus, nos convida a tirarmos os olhos de nós mesmos e a voltarmos os olhos para Deus. É Ele que realiza a bela obra em nós. É Ele que faz o reino de Deus acontecer em nós. Primeiro aqui compreendamos o que é o reino de Deus. O termo no Evangelho é a Basileia Tuteu. O reino de Deus é o reinado de Deus em nós. Então, quando nós ouvimos aqui no Evangelho, o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Então nós estamos ouvindo o quê? O reinado de Deus em nós acontece como alguém que lança uma semente na terra, e ela germina e vai pouco a pouco crescendo no nosso coração. É assim que o reinado de Deus, que a santidade vai acontecendo na nossa vida. Isto é, Deus vai transformando pouco a pouco o nosso coração. Claro, vai transformando pouco a pouco o coração daqueles que se deixam pouco a pouco transformar. Se uma pessoa não procura Deus, não obstante Deus queira santificá-la, não obstante Deus queira instaurar o seu reinado, o reinado dele naquela pessoa, mas se aquela pessoa de Deus não se aproxima, ou a Deus não dá oportunidade, Deus não força. Eis que estou à porta e bato, diz Deus no livro do Apocalipse. Se abres, eu entro e ceio contigo. Mas se nós não abrirmos, Ele respeitará
o mau uso da nossa liberdade. De modo que Santo Agostinho dizia, e isso nós devemos dizer, meus santos, mas com fé sentida: eu temo o Cristo que passa. Isto é, eu tenho medo de que Cristo passe pela minha vida e eu não aproveite, e eu não o tome, e eu não o retenha comigo. E Cristo, meus santos, a graça de Cristo passa muitas vezes na nossa vida, e nós precisamos, noite e dia, pedir a Deus que Ele ilumine a nossa inteligência, que Ele nos dê uma visão espiritual, para que nós possamos perceber a presença de Deus na nossa vida. Deus que nos visita nos momentos felizes, Deus que nos visita nas dificuldades da nossa vida, Deus que nos visita quando nos concede graças, e Deus que nos visita quando nos chama à perseverança na súplica de uma graça que ainda não nos concedeu. Então essa confiança de que é Deus quem realiza em nós. A oração coleta da missa de hoje é tão bonita. Geralmente as orações coleta, elas poderiam ser uma oração pessoal. Você naquele domingo ou durante a semana, você tomar aquela oração e rezá-la novamente. Mas rezar com o coração, entende? Não é aquela oração que sai da sua boca, mas que a sua atenção não está nela. Não, isso não é oração. Mas aquela oração em que você se esforça, é uma luta espiritual às vezes, em que você se esforça para ver espiritualmente, para compreender espiritualmente cada palavra pronunciada pela sua boca. Pois bem, a oração coleta de hoje serve para isso. Ouçamos aqui, que oração bonita. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós. Então é Deus a nossa força. É Deus aquele em que dizemos, tudo posso naquele que me dá forças. Então é Deus que tem a força de instaurar o seu reinado em nós. O nosso coração, ele é preguiçoso, ele é egoísta. O nosso coração, ele sempre busca aquilo que nos compromete menos, que exige menos de nós. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, para este barro de que somos feitos, nós dizemos, mas o reinado de Deus nunca se instaurará em mim. Mas se você olha para Jesus, você diz, mas tudo posso naquele que me dá forças. Ele pode transformar o meu coração, Ele pode me fazer santo, Ele pode me fazer santa, Ele pode fazer com que o meu coração adquira aquela sabedoria que queira de verdade amá-lo acima de todas as coisas. Então é por isso que nós rezamos e precisamos rezar, pedindo a Deus o dom da oração. Isso já é oração, mas ainda não é a oração que Deus quer nos conceder. Então você dobra os seus joelhos e diz, Jesus, eu ainda não sei rezar, eu ainda não desejo a oração como eu desejo a água, quando estou com a língua colando no céu da boca. Então Jesus, me ensina a rezar, me ensina a oração, e não tenha dúvidas que, embora esta súplica, repito, já seja oração, mas que Jesus vai conduzir você a águas mais profundas, a uma oração mais profunda, que possibilitará a instauração do reino dele no seu coração. Ele será o seu rei, ele se sentará no trono do seu coração, e você livremente quererá fazer a vontade dele sempre, alegrá-lo sempre, encher o seu coração sempre de alegria, nunca contristá-lo. Não será um peso, mas será uma necessidade. Meus santos, imagine o que é sentir necessidade. E aqui, quando eu falo, as palavras são sempre limitadas. Eu não estou falando aqui de sentimento
material, físico, sensível. Estou falando de uma necessidade espiritual. Você terá uma necessidade espiritual de amar a Deus, uma necessidade espiritual de estar com Ele, uma necessidade espiritual de que o reino dele se instaure cada vez mais em você. Uma necessidade espiritual, não uma realidade simplesmente afetiva, de modo que viver o Evangelho será uma necessidade e não mais uma imposição. Fugir do pecado será uma necessidade e não mais uma imposição, não mais um medo do inferno, que já é algo virtuoso, e não mais uma realidade da sua inteligência. O pecado é mau, ok, isso já é bom, mas será uma necessidade do mais profundo do seu coração. Então, quando eu digo isso e você olha para você e você diz: padre, mas isso eu não consigo. Isso você não consegue, mas aquele em cuja a sua força habita, ou dizendo melhor, aquele que é a sua força, ele operará em você essa obra. Então, ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo. Ouvi, Senhor, a minha súplica. Tende misericórdia de mim, Senhor, e concede-me o que eu suplico de uma maneira tão imperfeita, mas concede-me. E como nada podemos em nossa fraqueza, mais uma vez reconhecemos o nosso nada. E isso não é ter uma baixa autoestima. Quando nós diante de Deus reconhecemos que somos miséria, quando nós diante de Deus reconhecemos que o nosso coração é egoísta, quando nós diante de Deus reconhecemos que nós não podemos nada, isso nos abre para receber o amor dEle, para receber a força dEle, para receber a santidade dEle, para receber o amor com o qual a Ele nós amaremos. Então reconhecer: meu Deus, eu sou egoísta, mas Tu és amor, dá-me o Teu amor, para que com o Teu amor eu possa Te amar. Senhor, eu sou covarde, eu sou preguiçoso, eu sou mesquinho, mas Tu és valente, Tu és onipotente, Tu és generoso. Concede-me então, Senhor, a fortaleza e a generosidade, para que com fortaleza e generosidade eu Te ame. Então nós precisamos, meus santos, na simplicidade do nosso coração, rezar a nosso Senhor. E saiba que às vezes aquela oração sensivelmente não sentida, afetivamente não sentida, mas esta oração hoje, amanhã e depois, ela vai germinando no nosso coração, de modo que num certo momento, quando você menos esperar, você já vai começar a perceber as mudanças que Deus tem operado no seu coração. Isto é isso que diz aqui o Evangelho: é a semente lançada, e a pessoa vai dormir, e vem o dia, e vem a noite, e vem o dia, e vem a noite, e a semente vai germinando pouco a pouco. Assim acontece com o reinado de Cristo, com a nossa santificação. Ela vai acontecendo pouco a pouco, mas isso não acontece sem o contato cotidiano com Deus por meio da oração. Pois bem, então continua aqui a oração, a belíssima oração coleta: dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade. Só aqui nesse trechinho nós já fizemos referência a duas passagens da Sagrada Escritura. Uma, aquela em que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5, quando diz aqui: nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Porque é Deus quem opera em nós o querer
e o fazer, como diz São Paulo. Então, meu santinho, se você diante dessas palavras, você já sentiu um desejo de corresponder com mais generosidade à vontade de Deus, saiba que esta vontade que suscitou, que brotou do seu coração, ela foi suscitada por Deus. Deus despertou esse desejo de uma maior generosidade com Deus, de um amor mais verdadeiro para com Deus, de uma entrega mais radical para com Deus. E se Deus suscitou esta vontade no seu coração, Deus vai levar a efeito, Deus vai levar à plenitude isto que Ele tem iniciado. Então, confie na misericórdia de Deus. Confie na perícia de Deus de fazer grandes coisas com isso que somos, com essa matéria-prima de tão pouca qualidade, né, que a matéria-prima original é boa, mas nós manchamos, nós comprometemos com os nossos pecados. Mas Deus pode pegar isso que é tão feio e fazer uma obra bonita. Deus pode pegar o nosso coração, que é tão medroso diante do sofrimento, e fazer um coração cheio de valentia, cheio de fortaleza. Deus pode pegar essa nossa vida, que foi pautada tantas vezes, buscando sempre o prazer e fugindo da dor, e nos dar um coração semelhante ao coração dos grandes penitentes da igreja. Deus pode pegar o nosso coração, que sempre, infelizmente, muitas vezes, quer amar a Deus o minimamente necessário para não permanecer em pecado, e Deus transformar o nosso coração num coração que quer amar a Deus, e amar a Deus muito, não apenas não pecar, mas amar a Deus muito e com muita generosidade. Isso, meus santos, é tão adequado dizer isso, porque hoje, se não fosse domingo, nós estaremos celebrando a festa de Santo Antônio de Lisboa, né? Porque nascido em Lisboa, e de Pádua, porque lá morreu. Santo Antônio é uma expressão, né, que aqui no nosso Mato Grosso temos tantos lugares, temos até o município, né, de Santo Antônio do Leverger, que está em festa, e várias paróquias a ele dedicadas. E no Nordeste, tão popular, né, que nós temos com as nossas festas juninas. Pois bem, Santo Antônio é expressão desse amor verdadeiro, desse amor generoso. Ele já era padre, era cônego de Santo Agostinho, era agostiniano. Então, se ele já era agostiniano, ele já era um padre que queria amar a Deus. Mas, meus santos, enquanto neste mundo estivermos, sempre podemos progredir no amor. Pois bem, então, Santo Antônio, ali, cônego de Santo Agostinho, um homem de oração, que conhecia profundamente as Escrituras, um homem de Deus, mas um dia ele viu as relíquias de uns mártires franciscanos que tinham morrido por causa de Cristo. E quando ele viu, meus santos, as relíquias, os corpos daqueles franciscanos que tinham morrido por Cristo, aquilo que tinha sido semeado no coração dele há tantos anos na sua vida de oração, brotou. O que eu quero dizer é isso, isto é, no momento apropriado, aquela semente veio à tona e manifestou-se com toda a sua beleza. É claro que uma vez ou outra deve ter brotado no coração de Santo Antônio um desejo de se entregar totalmente a Cristo de uma maneira muito mais radical. Mas o que eu quero dizer é que no coração dele o reinado de Cristo foi crescendo pouco a pouco, de modo que quando chegou um momento propício, ele vendo franciscanos que tinham morrido por Cristo,
ele começou a desejar aquilo que humanamente é impossível de ser desejado. Ninguém, pelas próprias forças, deseja a morte. Ou ele é louco, ou ele é santo. Ou ele está desequilibrado, que está procurando a morte, ou ele está tão focado nas realidades espirituais. Ele viu como é belo amar a Deus de tal maneira a desprender-se de si mesmo, a fazer pouco caso de si mesmo, que compreendeu o caminho do verdadeiro amor. Na segunda leitura de hoje, retirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo diz isso: olha, nós estamos cheios de confiança, cheios de fé, nós temos tanta fé, que nós preferimos deixar a morada do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Meus irmãos, essa fé é para nós. Pelo amor de Deus, quantos católicos não têm esta fé? E nós precisamos pedir a Deus que Ele, por misericórdia, dizer: Senhor, eu por mim mesmo, eu não tenho esta fé, mas Senhor, faz brotar no meu coração essa fé, porque mesmo que eu não seja chamado a derramar o meu sangue por causa de Cristo, viver nesta fé é algo iluminador. Isso vai de alguma maneira me levar a um outro patamar espiritual. Estamos cheios de confiança, cheios de fé, e preferimos deixar a morada do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso, nós nos empenhamos a ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado esta nossa morada. Então eu quero agradar a Deus, eu quero glorificar a Deus no meu corpo, eu quero glorificar a Deus com a minha vida, eu quero glorificar a Deus com as minhas alegrias e com as minhas tristezas. Mas uma coisa é certa, eu gostaria de o quanto antes com Ele estar. Pare um momento, olhe para o seu coração e seja sincero, e se pergunte quais são os desejos que permeiam o seu coração, que passeiam no seu coração. Quantas vezes o desejo de ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, ter mais saúde, melhorar sua conta bancária, pagar suas dívidas, são todos desejos lícitos. Não falei nada de ilícito. Saúde, tranquilidade, conforto. Mas percebe, se o seu coração é só isso, quão longe do coração de Cristo você está, e quão longe do coração dos santos, semelhantes ao coração de Cristo, o seu coração está. Que o coração dos santos desejava se assemelhar a Cristo e estar unido a Cristo o quanto antes. Santa Teresa d'Ávila chegava mesmo, ninguém faça isso, daqui a pouco todo mundo aqui batendo no sacrário. Então, mas Santa Teresa d'Ávila ia ao sacrário, batia no sacrário e dizia: meu Senhor, meu Jesus, a vida aqui para mim é uma morte, porque eu não morro de uma vez. Isto é, viver aqui longe de Ti é uma morte, porque eu te amo tanto que a saudade dói. E você sabe o que é isso? Quando você gosta muito de uma pessoa e você está distante daquela pessoa, a saudade dói. Aí você diz: ah, padre, mas aqui nós nunca estamos distantes do Senhor. É verdade, mas não é verdade. É verdade que com Ele estamos, mas como é verdade que nós mesmo assim estamos muito distantes daquela intimidade a que somos chamados no céu, onde Ele será tudo em todos. Nós desejamos o quanto antes partir para estar com Cristo. Para mim é melhor partir para estar com Cristo, diz São Paulo. Então a segunda leitura de hoje
essa expressão, por isso que ele começa dizendo: estamos cheios de confiança e bem lembrados que enquanto moramos no corpo, somos peregrinos, pois caminhamos na fé para a visão clara. Nós estamos caminhando para Ele. Meus irmãos, nós precisamos suplicar a nosso Senhor. Por isso eu peço, por favor, por misericórdia, você que vai comungar, não saia desesperado aqui da igreja. Não, receba Jesus, dobre os seus joelhos e suplique a Jesus: Senhor, eu te peço, dá-me esta fé. Senhor, eu te peço, dá-me um amor semelhante a ti, que eu te ame de verdade. E você que por algum motivo não vai comungar, você pode se confessar, tem um padre ali, do lado de fora, ouvindo confissão. Mas digamos que você esteja numa situação em que você não possa ainda se confessar. Pois bem, dobre os seus joelhos e diga: Jesus, eu te suplico, dá um jeito na minha vida. Eu vou dizer isso, Jesus, até com medo. Estou dizendo assim, porque eu já rezei assim: Jesus, eu estou até com medo do que eu vou dizer, mas eu vou dizer, mesmo que eu precise sofrer, dá um jeito na minha vida. Mesmo que isso me faça chorar, muda a minha vida, para que a minha vida seja como tu queres e não como eu quero. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Só assim podemos rezar: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reinado, seja feita a vossa vontade, na terra, no meu coração, como ela é feita no céu. E isso, meu santinho, padre, rezando isso uma vez já acontece? Pode acontecer, mas o caminho normal não é esse. O caminho normal é que por meio desta oração confiante, humilde e perseverante, Deus vai transformando pouco a pouco o seu coração, de modo que quando você menos esperar, Deus já terá concedido não apenas esta graça que você está pedindo, como outras até que você não pediu. Então, suplicar a nosso Senhor e saber, meus santos, que a graça de Deus é onipotente. Tudo posso naquele que me dá forças. Tudo posso, se em Deus espero. Tudo é possível àquele que crê. Tudo. Então pense na pessoa mais apegada ao pecado. Deus pode transformá-la. Imagine aqui um São Francisco, um homem boêmio, um homem apegado aos prazeres do mundo, às glórias do mundo, às noites. E Deus faz dele o pobre de Assis, um homem cheio de Deus e que até hoje consegue encantar corações, que chegou mesmo a encantar Santo Antônio, que é também franciscano. Pense em Santo Agostinho, também apegado aos prazeres do mundo, que chegava a dizer: meu Deus, dá-me a castidade, mas não hoje, porque ainda queria viver naquele pecado. E Deus transforma o coração daquele homem, de modo que ele depois começa a escrever tratados sobre a virgindade. Pense aqui em Maria Madalena, Santa Maria Madalena, prostituta, e que recebe de nosso Senhor aquele elogio que ela mais amou. É a mulher, né, é aquela que mais amou. Nossa, imagine aqui, por exemplo, de Santa Faustina, quando conta lá no seu diário, dela com medo de se entregar a nosso Senhor, e depois se torna esse exemplo de uma tão grande generosidade. Tudo isso é obra da graça, e isso não é apenas para eles, mas é para nós também. Deus quer nos transformar. A pergunta é: você quer ser transformado? Deus quer nos santificar. A pergunta é: você quer ser santificado? Deus quer implantar o reino de Deus no seu coração, mas você quer o reinado dele no seu coração? Não obstante, você reze: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Então, meu santinho, se você, diante desta palavra, você viu que você está numa situação meio contraditória, seja humilde e diga: Senhor, livra-me desta contradição. Livra-me, Senhor, destes meus apegos. Eu quero, Senhor, eu quero querer, Senhor, fazer a Tua vontade. Ajuda-me, eu sou fraco, eu sou fraqueza, mas Tu és força. Tu consegues convencer o meu coração. Eu sou incapaz, Senhor, mas tudo eu espero da Tua graça. Ajuda-me, Senhor. E não tenha dúvidas, meu santo, que Deus poderá, e Deus quer transformar, mas Deus espera a nossa colaboração. Então vamos fazer dessa missa de hoje, neste dia de Santo Antônio, se não fosse domingo, que marque esse 13 de junho, em que algo novo foi semeado no seu coração, e que um dinamismo novo, uma dinâmica nova, um movimento novo começou na sua alma. Um desejo de ser santo, um desejo de buscar as coisas do céu, um desejo de cooperar mais generosamente com a graça na sua vida, para que esta pequena semente, às vezes é uma homilia, às vezes é uma palavra até, essa pequena semente que é lançada no nosso coração, mas que Deus quer que germine, desde que haja a nossa cooperação. Que hoje, meus santos, então, suplicando a intercessão de Nossa Senhora, suplicando a intercessão de Santo Antônio, suplicando a intercessão dos seus santos de devoção, suplicando a intercessão do seu anjo da guarda, do anjo que Deus lhe deu para levá-lo para o céu, do anjo que Deus lhe deu para ajudá-lo na sua santificação. Peça a esses tão grandes e poderosos intercessores, peça a graça de que toda resistência na sua alma caia por terra, para que o reino de Cristo se instale no seu coração, e para que você, a cada dia, cada vez mais, com mais amor e com mais verdade, você reze: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vou dar um minutinho, você vai ficar sentado, você vai deixar essa palavra cair no seu coração e fazer uma pequena súplica.